Fala galera, recentemente eu recebi a melhor notícia que uma pessoa pode receber. Minha esposa está grávida e isso me deixou muito contente. Infelizmente, por questão do destino, nós estamos numa fase meio complicada para ter filho, né? Como qualquer brasileiro, eu ando muito preocupado com a questão do Zika vírus e a epidemia de microcefalia, né? Então, para acalmar um pouco os nervos, eu decidi pesquisar um pouco para saber do que realmente se trata o Zika vírus. E qual foi minha surpresa quando eu percebi a imensa dificuldade que é de você achar alguma informação confiável sobre o assunto. A grande mídia, ela teria o papel de mediadora entre as fontes de informação e as pessoas leigas, como eu sou leigo no assunto, e infelizmente ela tem deixado muito a desejar com respeito a isso. O que você mais vê é notícias sensacionalistas, boatos, teorias da conspiração, mas você vê pouca informação realmente confiável. E mesmo na internet você vai procurar, é muito complicado, geralmente muitos artigos repetidos, corta e cola, é muito complicado você achar informações que lhe ajudem. Então eu comecei a pesquisar sobre o Zika vírus, né? O que tinha disponível sobre o Zika vírus. Eu descobri que o Zika vírus ele foi descoberto em 1947, se não me engano, na África, e até recentemente ele nunca tinha dado muitos problemas ao ser humano. Havia alguns surtos esporádicos, surtos regionais, e ele aparece e desaparece muito facilmente na história humana, sem maiores complicações. No Brasil, aconteceu um fenômeno inédito na história, que é uma proliferação ultra rápida de um vírus, entendeu? Desde 2014, que é quando dizem que o vírus chegou aqui no Brasil, ele já se alastrou de uma tal maneira que até mesmo os especialistas ficam impressionados como pode um vírus se alastrar tão rapidamente assim. E aí começa uma série de dúvidas. Quando você não sabe alguma coisa, você começa a imaginar. E aí começa a surgir as teorias da conspiração, né? A verdade é que até agora, até quando eu gravei esse vídeo, tem apenas 2 casos onde os bebês com microcefalia também apresentaram sinais do vírus, do Zika vírus. Então, é uma hipótese ainda que seja o Zika vírus que está dando a microcefalia, apesar de ser uma hipótese das mais convincentes. Ela ainda carece de mais elementos, de mais provas, até se tornar um fato científico. E o mais estranho é que não existe outra linha de investigação. Existem teorias conspiratórias, existem a teoria de que os mosquitos geneticamente alterados acabaram dando alguma mutação. Existe a teoria de que a vacina da rubéola, existe a teoria de que, como o Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos, isso tenha afetado os bebês de alguma maneira. São teorias da conspiração, mas são teorias que têm um fundo de credibilidade, de verdade, sim, pelo menos verdade científica, porque, por exemplo, os agrotóxicos, eles
são conhecidos e você tem seus efeitos estudados que eles afetam a formação do feto humano. E o caso dos mosquitos geneticamente alterados, o Brasil já teve um caso onde ele alterou abelhas geneticamente para que elas produzissem mais mel. Isso deu origem às famosas abelhas assassinas, que dizimaram todas as espécies quase todas as espécies de abelha da América Latina. Ele chegou até os Estados Unidos, essas abelhas assassinas, e hoje em dia você só encontra essa variedade de abelhas, e elas são extremamente agressivas contra todos os seres, e elas não existiam naturalmente na natureza. Foi fruto de uma experiência mal sucedida, semelhante à do mosquito Aedes aegypti. Então você vê, tem várias teorias, várias conspirações e poucas informações que ajudem a população de alguma maneira. Você vê que a imprensa, que deveria alertar o povo, deveria contribuir com informações, está mais preocupada em fazer sensacionalismo. Você vê que o ministro da Saúde, toda vez que abre a boca, causa pânico generalizado. O cara realmente não tem como passar nenhuma confiabilidade ao povo brasileiro. E o povo brasileiro quer resposta, o povo brasileiro quer saber como se proteger, quer saber se realmente é o Zika vírus que está causando esses quadros. E quando eu pesquisei mais profundamente, eu descobri um outro dado que é muito sugestivo. O Brasil tinha 150 casos de microcefalia até o ano passado, até 2014, vai. E no ano passado, de repente, deu um surto de 3.900, quase 4.000 casos. Tem alguma coisa errada nesses dados. Será que o sistema de controle da microcefalia, o diagnóstico, era preciso antigamente? Será que isso não é um surto de pânico midiático? Talvez. Os Estados Unidos possui 25.000 casos de microcefalia por ano. 25.000. E lá eles não têm o Zika vírus. Então, me leva a crer que existe alguma coisa estranha em tudo isso. Vamos esperar que as notícias apareçam para eu comentar com mais propriedade, mas desconfiem, tá? Desconfiem da imprensa, desconfiem das informações. Os médicos também parecem não saber muito o que estão falando. Você ouve médico falando uma coisa, depois outro médico vai lá e desmente. Parece um verdadeiro circo onde ninguém está interessado em saber a verdade. Ninguém tem compromisso com a verdade. Isso é triste. Que Deus nos proteja.